Muito bom dia, esse é o nosso café com palavra, uma rápida reflexão para começar bem o seu dia. E o texto de hoje está em Marcos, capítulo de número 8, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. O que a gente aprende com esse texto aqui e com esses versículos aqui? Primeiro, que Jesus tem compaixão. Jesus sempre vai olhar para nós com um olhar de compaixão. O Evangelho de Lucas, ele dá um detalhe muito interessante, que quando Jesus está sendo julgado e Pedro o nega, é Lucas que vai dar esse detalhe, que Jesus olha para Pedro no momento em que ele nega. Jesus passa e dá aquela olhada. Mas o olhar que Jesus está dando ali para Pedro não é um olhar de reprovação, não é um olhar de julgamento, não. Porque Jesus tinha falado: você vai me negar. Era uma comprovação da verdade daquilo que Jesus tinha falado. Mas é um olhar de compaixão. É um olhar de quem está dizendo assim: Pedro, passando esses dias, 3 dias que eu vou ficar no sepulcro, eu vou voltar para restaurar o seu ministério. Esse é o olhar, é o sentimento de Jesus para com Pedro. Não vou deixar há 3 dias que estão comigo. Deus sabe o tempo, Deus sabe o quanto tempo faz que você busca, que você clama, que você está na presença, e o quanto você, quanto tempo faz que você está aí na peleja. Então não há preocupação, não há o porquê você se preocupar em ficar com medo de que Deus ou Cristo esqueceu dos seus esforços, do tempo em que você se entregou, de você começou a caminhada. Não, Ele sabe exatamente o tempo, quanto tempo faz que você está com Ele. Ele é o Senhor do tempo. Aí depois Ele vai deixar assim: se eu os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão. Jesus conhece a sua condição, Jesus sabe qual é a capacidade, e Ele sabe qual é, se você tem a capacidade de voltar ou não, de fazer algo ou não. Então Ele tá intervindo aqui, numa situação em que Ele fala: se eu deixar ir, não vai conseguir. Por que não vai conseguir? Porque as condições que eles estão não os deixa, ou não os dá capacidade para isso. O que eu quero dizer, irmãos? Deus conhece as nossas condições. Tudo que Ele permite na nossa vida é porque Ele conhece as nossas condições e sabe se somos capazes ou não. Às vezes a gente fala assim: nossa, como que pode Deus ter me colocado nessa circunstância, nessa situação? Você pode ter certeza absoluta, você passou por uma avaliação antes. E se não fosse, ou se não houvesse capacidade, possibilidade de você passar por isso, de ter êxito nisso, Deus jamais permitiria que você passaria por isso. Que a própria palavra vai dizer assim, que não somos provados além do que suportamos. Então logo, Ele sabe, conhece a nossa capacidade. Aí depois Ele vai dizer assim, se os deixarem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Deus conhece e sabe a sua origem. Às vezes a gente olhando para os outros,
a gente acaba fazendo aquele julgamento ou aquela comparação. Mas entenda isso, para Deus e para Jesus aqui, ó, Ele conhece, Ele sabe a origem de cada um, Ele sabe de onde cada um veio, Ele sabe o que cada um deixou para trás, Ele sabe qual foi a distância percorrida, Ele sabe exatamente com que intenção você percorreu toda essa distância, Ele sabe qual é a sua condição espiritual, Ele sabe o que está faltando, o que não está faltando, quais são as suas condições, Ele sabe de todas as coisas. Então o que eu aprendo com esse texto aqui, né? Ainda que a ênfase aqui desse texto é o milagre da multiplicação, né, dos pães, que Ele vai alimentar esse povo aqui com os pães. Na verdade, a ênfase que eu quero dar aqui é o quê? Que Deus te conhece na sua origem, Deus te conhece nas suas condições, Deus te conhece nas suas possibilidades, Deus te conhece na sua origem, Deus sabe quem é você, sabe qual é a sua capacidade, sabe até onde você pode chegar e qual é o perigo que você corre ou não. E por que é bom a gente ter esse entendimento que Cristo sabe, que o Senhor sabe ao nosso respeito? É porque sabendo Ele a nosso respeito, Ele não nos coloca em situação em que não vamos aguentar, em que não vamos suportar, em que não há uma saída, em que não há condições para que a gente consiga cumprir com o propósito que Ele tem na nossa vida. Então, da nossa parte, conhecendo e compreendendo esse texto aqui, não tem o porquê a gente, muitas das vezes, murmurar diante das circunstâncias. Por quê? Porque Ele, sabendo da nossa condição, Ele vai, de alguma forma, nos suprir na nossa necessidade. Por quê? Porque Ele olha para nós com um olhar de compaixão. Então, meu querido, nós não estamos caminhando de forma equivocada, né? Seguindo um mestre tolo que não nos conhece, não sabe de onde viemos, não consegue compreender a nossa condição, porque é isso que muitas das vezes acontece. Acontece que muitas das vezes a gente pensa que Deus não compreende a nossa situação, as nossas circunstâncias, mas na verdade somos nós que não entendemos, que Ele sabe e nos desafia diante da circunstância a romper as nossas limitações e as nossas condições, sabendo que da parte dele vai vir o recurso, da parte dele vai vir o que? Vai vir o revestimento espiritual, da parte dele vai vir a unção e a graça que faz a gente romper os limites, da parte dele vai vir aquilo que é necessário para que cumpramos o quê? Para que saciamos a nossa necessidade, a nossa fome. Vai haver um milagre para que aconteça, que ninguém desfaleça pelo caminho. Então, a palavra que a gente medita nessa manhã, né, e que eu deixo aqui de reflexão para você nesta manhã, é isso. Deus te chamou, você caminha com Cristo, Ele conhecendo você profundamente, ainda que você o não conheça. Então nunca murmure e nunca pense que Deus olhou com um olhar para você, ou que Cristo tem olhado para você com um olhar de crueldade, a ponto de colocar você em circunstância difícil. Não. Sempre que Ele olhar para você, Ele vai olhar com um olhar de compaixão. Ele sempre vai compreender e entender a sua condição. E Ele sempre vai estar pronto a suprir a sua necessidade. Então, que você entenda isso e que em nome de Jesus você possa, né, caminhar agora com mais fé, com mais determinação e crendo que aquele que vai à nossa frente nos conhece, nos compreende, sabe profundamente quem somos, qual é a nossa origem, o que deixamos para trás, de onde viemos e para onde estamos indo. Amém? E que haja milagres na sua vida, que haja em nome de Jesus, que você seja suprido na sua necessidade, para que você possa cumprir
com o propósito que Deus tem na sua vida. Em nome de Jesus.